Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele é o Senhor, somente a Ele, toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. A respeito do Rio Grande do Sul, é a mão de Deus que está pesando sobre aquele povo? É o que as pessoas têm perguntado em muitos vídeos acontecendo, que é realmente isso, né? Que o Rio Grande do Sul está praticando muita idolatria, espiritismo, macumba, sei lá, essas coisas todas. E como é que funciona, né, uma ação de Deus com um povo pecaminoso? É só a gente parar e pensar um pouquinho, meditar, que a gente vai ver como realmente Deus é, como Ele age, aonde? Nas Escrituras, na Palavra de Deus. Eu peço a vocês aí que não são inscritos, se quiserem, se desejarem se inscrever no canal. Eu estou querendo chegar a 2.000 inscritos. O canal é muito humildezinho. Falta, eu acho que 15 pessoas só. 15 para chegar a 2.000. E se você quiser ajudar, dá um like. Não ganho nada com isso, o canal não é monetizado ainda. Quiser ajudar, dá um likezinho, uma forcinha aí, a gente agradece, mas não é necessário, que o objetivo não é esse. Então vamos lá. É Deus castigando? Como é que funciona a ação de Deus para com o homem? Quando Cristo estava aqui, estava entre nós, como homem, porque Ele está o tempo todo entre nós, Ele mesmo diz que onde houver um ou dois reunidos em seu nome, ali Ele está presente, e o Espírito Santo dentro do seu povo. Então, quando Jesus falava, ele usava muitas parábolas para poder explicar outra. E Jesus Cristo sempre tratou Deus em relação aos homens como Pai. Tanto é que na oração ele ensina a orar e diz: Pai que está no céu. E ele fala o tempo todo: eu não vim para fazer a minha vontade, mas do Pai que me enviou. Ou então a nossa relação com Deus é uma relação pai-filho. Em relação a que são filhos de Deus e os que não são filhos de Deus, qualquer pessoa ela pode ser filho de Deus. É só aceitar a Cristo, porque somente em Cristo nós podemos ser filhos de Deus. Somente em Cristo, não tem outra opção. Não só filhos como amigos, né? Porque em Cristo nós somos feitos filhos de Deus. Em Cristo diz: não servo mais amigos, né? Então a nossa relação com Deus é pai e filho. Aí você pega assim, por exemplo, um pai, eu estou falando um pai decente, uma pessoa decente, que ama, que se preocupa com seu filho. Aí a criança está lá pequenininha, e ela está fazendo aquelas baguncinhas dela, umas pirracinhas dela. Por exemplo, está correndo, o pai fala assim: não corre, porque você vai cair, vai se machucar, e vai ficar chorando. Mas a criança não quer saber, ela vai fazer, ela quer se divertir, aquele negócio todo, acaba que a criança cai, e acontece exatamente o que o pai disse: ela vai chorar, ela vai machucar, vai chorar. Hoje não tem mais aquele mertiolate, né, dos anos 80, 90, né, mas aí a gente entende como é que é o sofrimento, que eu estou usando como mertiolate, o sofrimento para tratar uma ferida quando nós desobedecemos, quando a criança desobedece ao pai. Então, aí pensando nesse sentido, o pai castigou o filho que quis correr? Não. As ações do filho em não ouvir o pai causou aquele dano, causou aquela queda, causou aquela ferida. Então, no mundo, hoje, Deus com os homens é exatamente assim. Deus não castiga ninguém. Deus não castiga ninguém. Mas o castigo vem por causa da desobediência. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Dizer que o Rio Grande do Sul está passando isso porque lá é o maior índice de espiritismo, maior até do que a Bahia, é um absurdo falar um negócio desse. É um absurdo falar um negócio. E que Deus mandou a chuva, aquele negócio todo, não funciona assim. Se você meditar lá no dilúvio, é a mesma coisa, não funciona assim. É a desobediência do homem que traz a queda, que traz o caos sobre ele, sobre a nação, sobre os que aceitam o pecado. É dessa maneira que funciona.
Ou então, o homem, por desobedecer, acaba atraindo esse tipo de coisa e Deus não pode livrá-los. Por quê? Porque nós somos donos dos nossos próprios atos. O que nós fazemos sem Deus vai nos causar dano. Mas Deus está falando o tempo todo, mas o homem não quer ouvir a Deus. E o que nós fazemos com Deus vai nos causar alegria, vai nos causar felicidade. A Bíblia trata da palavra antiga, que hoje as pessoas não usam muito, mas vai trazer gozo, né? Vai trazer aquela paz que o mundo não pode dar. Tudo isso nós alcançamos quando estamos com Deus. Mas quando nós desobedecemos a Deus, podem acontecer coisas terríveis, coisas que não são tão terríveis, mas para uns seria uma coisa muito ruim. E essas coisas acontecem, porque o pecado é que faz todas essas coisas acontecer. O mundo lá em Gênesis, no capítulo 1 e 2 do ato da criação, era perfeito. Mas o pecado entrou, então tudo já estava lá, era só homem tirar e comer. Quando o pecado entrou, o que acontece? Agora você vai ter que plantar. Do suor do seu rosto você vai produzir o seu alimento. A mulher, a dor de parto, né? A serpente, que é o capeta, vai ser aniquilado e lançado no fogo. A cabeça já está esmagada porque Cristo já pisou. Então, voltando ao assunto. Então, o que nós temos que entender que Deus, ele não tem um ato de ação chegar assim, ó, agora eu com a minha mão vou fazer água cair aqui, vai acontecer, papai. Isso vai colocar em xeque o amor de Deus. Não vai colocar em xeque o amor de Deus. Mas a permissão, sim. Se o homem escolhe o pecado, ele está trazendo sobre si condenação. Ele está trazendo sobre si fúrias da natureza, sofrimento. Porque o pecado causa isso. O pecado causa a morte. E todo o processo de morte, ele vem acompanhado, né, de danos terríveis. Acompanhado de danos terríveis. Todo o processo de morte, acidente, coisas desse tipo, que acontece em uma nação, e algumas coisas assim, eles trazem um processo terrível. Por exemplo, o Rio Grande do Sul, não é a primeira vez que acontece isso. Acontece isso, já aconteceu muitas vezes em Santa Catarina. Por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro. Aí fala assim, pô, mas o Rio de Janeiro, pô, cara, aqui o pecado aqui é bravo. Eu não conheço o estado em relação ao pecado, a criminalidade pior do que o Rio de Janeiro. Não conheço. Aqui é terrível, é terrível. Aí você fala assim, pô, e não cai uma chuva aí para inundar? Não, a mão de Deus já pesa na violência. A gente praticamente, por exemplo, eu ando num carro, esse aqui é um Fiat Idea 2007. Eu poderia comprar um carro mais novo, poderia me apertar, né, com a dificuldade de pagar a prestaçãozinha, mas é mais complicado, vai atrair bandido. O pessoal para aqui, estou aqui na beira de uma estrada, bandido para aqui, atravessa o carro na beira da estrada, sai de fuzil dentro de um carro. Eles gostam muito de SUV, né, que são carros com teto lá alto, esse aqui também é teto alto. Mas isso aqui não interessa para eles, querem carro novo, eles querem Jeep, entendeu? Eles querem esses carros assim. Entendeu? Por quê? Porque Hilux, essas coisas que eles querem. Então, por quê? Porque isso facilita eles andar com fuzil dentro do carro, aquele negócio todo, tipo esse tipo de coisa. Então, o camarada vem num carro só, 5 pessoas dentro, ele encolhe, fecha a rua, sai 4 dentro do carro, com um fuzil fortemente armado, e cada um rouba um carro e vai embora. Pronto. Então, de um carro ali já vira 5. Isso acontece. Então, isso é o pecado pesando na nação do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro precisa de catástrofe para mostrar mais nada. O que nós passamos aqui, com tráfico, com milícia, a pessoa não tem ideia de como é. Você tem um comércio e você é obrigado a pagar. Na minha área não tem milícia. Mas você é obrigado a pagar uma quantia em dinheiro, geralmente é semanal ou mensal, você é obrigado. Aí o comércio vende pouco, o camarada fala assim, o cara que vai lá pegar o teu dinheiro, ele fala assim, cara, você não quer trabalhar, passa para outra. Como é que pode um negócio desse?
Aí a pessoa trabalha, vende pouquinho, ganha pouco, dá para pagar as contas com dificuldade. O cara quer mais da metade do que você ganha. Aí você fala que não pode, ele fala que você não quer trabalhar. E você tem que passar para outro, passa para outro. É assim que funciona. A senhorinha pega, faz um bolinho, corta em pedacinho, pega uma mesinha, bota na porta da calçada dela para vender, para fazer uma renda extra. Eles vão lá e querem, não, tem que pagar. Não pode botar nada, tem que pagar. Os comércios maiores, então, rapaz, eles passam um perrengue para poder pagar essa falsa segurança, né? Que não te indeniza nada. E você é obrigado. Tu quer mais sofrimento do que isso? Assalto aqui é um absurdo. É um absurdo. Tá dando com o celular. É difícil você encontrar uma pessoa aqui que nunca foi assaltada. É difícil. Lá na minha barraca de lanche, eu vendo lanche, hora e outra os camaradas chegam lá e dá arrastão, rouba todo mundo. A mim, graças a Deus, eles não vêm. Eu consigo me esconder, ou eles realmente não têm interesse em mim, sabe? O celular é antigo para trabalhar. Não, eles levam também. Então, tu quer mais peso do pecado sobre isso? Então, o Rio Grande do Sul teve o dele. Aí falar que é por causa de macumba, vamos dizer assim, poxa, tá, o Salvador já tinha virado um oceano. Bahia tinha virado um oceano. Pois é, a África já tinha todo mundo morrido, a África o continente já tinha desaparecido. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cada um tem as consequências de sofrimento, vamos dizer assim, que o pecado causa. A África não precisa de mais nada. A África, só você conhecendo a África para saber o que é a África. É mais ou menos o que é no Rio de Janeiro. É mais ou menos o que é no Rio de Janeiro. Ou então, cada lugar tem a sua consequência, sofre por causa da sua consequência. E catástrofes acontecem para mostrar ao homem que ele precisa chegar a Deus. Mas será que as pessoas vão querer dar ouvido? A Bíblia diz que dificilmente vai dar ouvido. Dificilmente vai dar ouvido. E quando a pessoa está numa situação dessa, a pessoa foi Deus que fez. Aí ele vai passar o dia a mais a Deus. É isso que está lá no Apocalipse que você vai ler. Que você vai entender que quando as coisas começam a acontecer, as pessoas se tornam mais inimigas de Deus. E chama Deus por braço. Pessoalmente isso. Então é Deus provocando. Isso não existe. O que existe é que o homem se afasta de Deus e vive uma vida de pecado, e isso vai trazer uma consequência para ele, seja ela qual for, seja ela como for. Isso acontece no mundo todo, sempre foi assim e sempre será. A ação de Deus direta nisso, Deus provocar isso não existe. Isso colocaria em xeque o amor de Deus. Mas o que faz isso acontecer é a consequência do pecado. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.